Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e hoje a gente vai ver o capítulo 6 do curso IT Essentials, ok? Que trata do gerenciamento e da configuração do Microsoft Windows. Muito bem. Então, do que vai tratar esse capítulo? Primeiro, a interface gráfica do Windows e o seu painel de controle. Como é que a gente executa tarefas simples, né, de configuração usando o painel de controle do Windows. Virtualização. Vamos falar um pouquinho sobre virtualização. Tá? Como é que a gente virtualiza um computador, um sistema operacional. Técnicas comuns para manutenção preventiva de sistemas operacionais. Nos capítulos anteriores a gente aprendeu sobre manutenção preventiva e aqui é aplicado especificamente para sistemas operacionais. E o processo básico de solução de problemas para sistemas operacionais. Também a gente aprendeu nos capítulos anteriores, né? De uma forma geral, como se faz a solução de problemas, em inglês troubleshooting ou T-shoot, só que agora aplicado especificamente para sistemas operacionais. Ok. Primeira parte, né? Então a gente tem aí, ó, a área de trabalho gráfica, né? Para facilitar a nossa aula aqui, eu virtualizei uma máquina com Windows 8, que é o que é apresentado nesse capítulo, tá certo? Essa é a máquina, então a gente tem aqui a área de trabalho, né? Essa é um pouquinho diferente do Windows 7 e do Windows 10. Quando você clica aqui no menu iniciar, ele mostra essa tela como se fosse um tablet, né? E você pode a qualquer momento aqui, por exemplo, digitar alguma coisa, vai aparecer os resultados da pesquisa no próprio computador e na internet. Eu também posso clicar aqui nessa lupa para pesquisar, mas não é necessário, basta eu digitar. Por exemplo, se eu digitar aqui painel de controle, já vai aparecer aqui uma opção para eu abrir o painel de controle e as respectivas configurações, ok? Muito bem. Então, mais ou menos um resumo do que é a tela do Windows 8, mas vocês podem fazer esse curso normalmente usando a plataforma que vocês tiverem, o Windows 7 ou o Windows 10, tá? Sem problema. Há algumas propriedades da área de trabalho, ela pode ser personalizável, né? Você pode reorganizar os ícones, né? Alterar as cores, modificar a resolução da tela, tudo usando o quê? O painel de controle, tá? O menu iniciar, que foi aquele que eu mostrei, podem ser gerenciados programas também. Uma coisa interessante, que eu estou usando aqui o Windows 8.1, não é? Porque o Windows 8 não tinha esse menu inicial, o 8.1 é que começou a ter, né? Uma coisa interessante acontece quando eu clico com o botão direito do mouse aqui, certo? Aí são várias opções diretas de atalhos, principalmente para o técnico, né? Tipo assim, instalação e remoção de programas, né? Como é que está o painel de controle do sistema, tá? Gerenciamento de dispositivos para saber se está faltando um driver ou não, né? Gerenciamento de disco. Então, esse botão direito aqui, né? Inclusive o painel de controle também está aqui. Então o botão direito aqui nos dá acesso direto a várias opções para o técnico, que são interessantes. Tá? Então a gente tem o gerenciador de tarefas. Por meio do gerenciador de tarefas, a gente consegue, como o nome diz, gerenciar as tarefas que estão sendo executadas no momento no computador. Tá? Então, vamos novamente aqui. Né? Se eu entro no gerenciador de tarefas aqui, né? Que eu faço através do que? Dando Ctrl Alt Del e depois eu seleciono gerenciador de tarefas. Então isso aqui é um pouco diferente do Windows 7. Tá? Então a gente tem aqui os aplicativos que estão sendo usados e os respectivos recursos gastos. Né? Temos aqui a aba de desempenho, né? O histórico de aplicativos abertos, o que está inicializando junto com o sistema, certo?
quais são os usuários que estão usando o sistema no momento. E aqui alguns detalhes dos serviços e arquivos em execução. E aqui os serviços que estão em execução ou não, tá certo? Que eu posso também, por meio do gerenciador de tarefas, parar, reiniciar ou iniciar qualquer um desses serviços aqui. Talvez seja interessante para o aluno ver o Windows Explorer antes do gerenciador de tarefas, né? O Windows Explorer é mais simples, né? Então, o Windows Explorer geralmente tem um ícone aqui para a gente inicializar ele, mas a gente sempre tem ele aqui com o botão direito, né? A gente tem o gerenciador de arquivos, explorador de arquivos. É a mesma coisa que o Windows Explorer, tá? Que é isso aqui, explorador de arquivos. Por meio do explorador de arquivos, vocês podem navegar pelos arquivos do Windows. Tá? As bibliotecas do Windows que aparecem aqui, certo? São algumas bibliotecas que são atalhos diretos para certas pastas. Tá? São importantes, porque o usuário, as pastas que ele usa mais normalmente, ficam de direto acesso aí através dessas bibliotecas. Tá? E eu posso, por meio das bibliotecas, eu posso unir mais de uma pasta dentro de uma mesma biblioteca. Tá certo? Então, o conceito de biblioteca veio importado daqueles gerenciadores de mídia, né, que são aqueles audio players, né, que você coloca as músicas em categorias, independentemente das pastas onde elas estão salvas. Então, as bibliotecas do Windows, elas têm esse mesmo conceito. A gente também pode instalar e desinstalar aplicativos, também usando o botão direito aqui, ó, programas e recursos. Ou no painel de controle também eu tenho isso, tá certo? Desinstalar um programa vai abrir exatamente a mesma coisa. Aqui estão os programas que estão instalados no Windows no momento. Clicando aqui eu posso desinstalar um determinado programa. Então o acesso a esse item de painel de controle é super importante. Para instalar um programa, basta você ter o programa de instalação daquele programa. Então, por exemplo, vamos instalar aqui o descompactador e compactador de arquivos 7-zip. Tá? Então, eu entro na internet, geralmente é esta maneira, mas eu posso também ter um flash drive ou um DVD de instalação do sistema, tá certo? Do software que eu quero instalar. Né? No momento aqui eu não tenho, então eu vou à internet em busca deste software. Ok. Eu acabei de instalar o Chrome agora, por isso que ele me perguntou isso, mas é só a primeira vez que ele pergunta isso, né? Ok. Então vamos aqui buscar o 7-zip. Ok? Estou dentro da minha maquinazinha virtual. O site oficial aqui do 7-zip. Vamos baixar a versão. Vamos observar se isso aqui está na versão 64 bits ou na versão 32 bits. Certo? A gente pode ir por aqui, ó. Botão direito em meu computador, propriedades. Eu vou ver aqui que versão dele, desse Windows. Então, ó, sistema operacional de 64 bits. Tá vendo? Então, eu vou baixar a versão 64 bits desse software. Ok. Muito bem. Uma vez que eu baixo ele, eu tenho agora o arquivo executável de instalação. Né? Dou 2 cliques nele, começa o processo de instalação. Ele pergunta se eu quero elevar o nível do meu usuário, né, para poder instalar esse programa. Eu digo que sim.
Cada software vai ter a sua interface de instalação diferente. Muito bem, está instalado. Tá certo? Então eu noto que, se eu for aqui, né, ou se eu for e digitar, por exemplo, 7-zip, eu vou ter aqui já o programa instalado. Tá certo? Que no caso é esse programinha aqui. Reparem que este programa, agora que eu acabei de instalar, aparece na minha lista de programas que podem ser desinstalados, se eu quiser. Tá? Então a instalação se dá pelo arquivo de instalação e a desinstalação pelo painel de controle. Tá? Programas e recursos. Muito bem. O que mais? O painel de controle, ele executa várias funções, tá certo? Dentro do painel de controle, você tem, por exemplo, o ícone, o programa, contas de usuário, opções da internet, configurações de vídeo, né? Opções de pasta, central de ações, firewall do Windows, opções de energia, utilitário de sistema, gerenciador de dispositivo. Ninguém precisa decorar tudo isso, né, gente? Região, programas, grupo doméstico, central de redes e compartilhamentos. É interessante, durante a aula, né, explorar junto com o aluno cada um destes itens, tá certo? E esses itens ficam aqui, ó, no painel de controle. Né? Botão direito aqui em cima do menu iniciar, painel de controle. Tá? Os itens que estão no painel de controle, eles podem ser ordenados por categoria ou podem ser também listados por meio de ícones, tá certo? Eu gosto mais das categorias. Ao mesmo tempo, aqui através dessa pesquisa, a gente pode achar, por exemplo, se eu quero achar o painel de controle dos usuários, eu digito aqui alguma coisa, vai aparecer aqui. Né? Então, em contas do usuário, você pode criar, trocar a senha, alterar o tipo de usuário e etc. Tá? Então, você tem aqui várias opções. Né? Uma opção interessante do painel de controle, que também é acessado por meio do botão direito aqui, tá? É o gerenciamento do computador. Né? O gerenciamento do computador também é muito usado pelo técnico, tá? Porque é por meio desse Snap-in que ele vai ver várias coisas. Dentre elas, as principais são o log do sistema, tá? E que é o visualizador de eventos. Isso é muito importante, né? Que é por meio daqui que o técnico vai ver se aconteceu um erro, se não aconteceu. É interessante explorar isso com o aluno também. E também o gerenciamento de disco. O gerenciamento de disco é o que a gente vai usar para particionar, reparticionar, redimensionar o disco, tá certo? E verificar se está tudo bem com o disco, tá certo? Aqui a gente também tem aquela partezinha do gerenciador de tarefas em que a gente gerencia os serviços. Tá? Iniciar um serviço e parar um serviço e etc. Tá? São esses os serviços aqui. Então aqui ele fala do visualizador de eventos, dos serviços, que a gente acabou de falar agora, né? Que está dentro do gerenciamento de computador. Com o gerenciador de tarefas, a gente consegue, né, verificar o quê? Fazer um diagnóstico do Windows, né, aquele gerenciador de tarefas. A gente manda com Ctrl+Alt+Del, gerenciador de tarefas. Né? Aqui a gente vê o desempenho. Né? E aqui, com o monitor de recursos, a gente tem mais detalhes ainda. A gente pode ver, por exemplo, quem está usando muito a CPU. Né? No momento, quem está usando muito CPU é o próprio sistema. Tá? Então, eu vejo se algum aplicativo está usando muito a CPU ou não, quem está mais usando a memória, né? Quem está mais usando o disco, e assim eu verifico algum gargalo
de sistema, certo? Então são ferramentas muito interessantes também do técnico conhecer, usar, explorar, certo? O desfragmentador de disco, atualmente, né, a partir do Windows Vista, tanto a verificação de erros quanto a desfragmentação de discos, elas são atividades agendadas, tá? Então, normalmente, o Windows faz isso sozinho, tá? Mas o técnico pode também acionar isto. Como é que ele faz isso? Várias maneiras, tá? Mas a maneira mais intuitiva, que eu acho, é você abrir o gerenciador de arquivos, ou Windows Explorer, clicar com o botão direito no disco que você quer analisar, tá certo? E clicar em propriedades. Daí você vai ter as ferramentas. Essas ferramentas, tanto de verificação como de desfragmentação, você vai poder usar no seu disco. Tá? As informações de sistema são importantes também. Foi lá que eu vi, né, aonde está, qual era a versão do Windows. Então, é botão direito no meu computador e propriedades. Então, essas são informações de sistema. Tá? Esse painelzinho também te dá acesso ao gerenciador de dispositivos. Tá? Vai ser visto aqui daqui a pouco. O gerenciador de dispositivos, ele vai mostrar para você quais dispositivos de hardware estão instalados, né? E vai dar oportunidade a você, por exemplo, trocar o driver, né, do dispositivo, se quiser. Então você pode, se você quiser atualizar o driver de um determinado dispositivo, você pode buscar na internet, ou simplesmente, se você tiver baixado esse driver, ou se você tiver o CD do driver, instalar aqui, certo? Veja que tem um mundo de coisas que podem ser feitas com Windows. Interface de linha de comando do Windows. A interface de linha de comando do Windows, ela pode ser muito útil, especialmente se eu quero fazer rapidamente uma determinada atividade ou executar verificar algum tipo de informação ou executar várias tarefas automatizadas. Tá? Para eu acessar o prompt de comando ou o CLI do Windows, a maneira mais simples, né, é você clicar no menu iniciar e digitar assim, ó, CMD, tá, de comando, certo? E aí você vai ter aqui o prompt de comando do Windows, certo? E aí eu posso, por exemplo, dar vários comandos aqui, ó, ipconfig, é muito usado esse para saber o endereço de rede, e etc. Certo? Esse é o prompt de comando. Eu posso também, usando a tecla Windows, tá, e a letra R de Run, abrir esse executar. Aqui eu também posso fazer o CMD, certo? A gente tem também o MS-IFO32, que é muito interessante também. Ó. Ou posso digitar aqui, ou posso fazer também aqui. Ó. Tecla do Windows, R, MS-INFO32. Tá? Eu abro aqui várias informações de sistema e dos seus respectivos componentes, certo? Aqui vários outros utilitários de sistemas que podem ser feitos através do comando run. Tá? Bom, a virtualização, o que vem a ser a virtualização? Né? A virtualização é a capacidade que a gente tem de rodar uma máquina dentro de outra máquina, certo? Então, se eu estou rodando o Windows agora no meu computador, por meio, por exemplo, de softwares como VirtualBox,
que é um software gratuito de virtualização, ou do VMware, que é um software pago de virtualização, certo? A gente pode o quê? Ao instalar este software aqui, tá? Qual é a funcionalidade que ele me dá? Eu posso rodar uma máquina virtual, tá? Então eu estou dentro do meu Windows e eu estou com o VirtualBox instalado. Eu tenho aqui dentro dele uma máquina Linux instalada. Então se eu der iniciar aqui, eu estou iniciando essa máquina, que na verdade é uma máquina Linux. Então essa é a máquina virtualizada, né, do Linux. Então eu tenho um Linux rodando em pleno Windows, em cima do Windows, certo? Esse tipo de virtualização que a gente está visualizando aqui é desse aqui de baixo, onde a gente tem um host, que é o meu Windows, tá? Que é o meu sistema operacional. A gente está rodando o VirtualBox como um software desse sistema operacional. Esse é o que a gente chama de hypervisor, tá certo? É o meu VirtualBox. E aqui um ou mais sistemas operacionais rodando nesse esquema. Tá? Opcionalmente, eu posso ter o hypervisor rodando diretamente em cima do hardware. Tá? É o que eu fiz nesta máquina virtual do Windows 8 que vocês estão observando aqui. Tá? Essa máquina ela está rodando em cima do VMware ESXi. Tá? E no caso, é essa máquina que está rodando uma máquina externa. Tá? Então tem um servidor aqui, que é um servidor ESXi. Tá? E esse servidor tem essa máquina virtual aqui rodando nela. Tá? E o ESXi é um hypervisor que roda direto no hardware. Então, nesse servidor só tem o ESXi instalado, mais nada. Obviamente, que dá para notar que este esquema aqui de cima é mais eficiente em termos de uso de memória e processador e outros recursos. Por quê? Porque enquanto esse esquema aqui de baixo está dividindo memória e processador com o sistema operacional host, no caso meu Windows 10, este aqui não. Toda a memória e todo o CPU, quer dizer, uma parte pequena da memória e CPU usada no hypervisor, mas também é usada aqui, tá certo? E todo o resto da memória e processamento fica para os sistemas operacionais que eu quero virtualizar, tá certo? Então, é realmente uma opção melhor essa do servidor se a pessoa tiver condição. Agora, essa opção aqui de baixo é muito boa para o estudante, né? Se ele tem um computador com 4 GB de memória ou mais, né, ele já consegue virtualizar, por exemplo, um Linux. Tá? Ele consegue fazer esses tipos de simulações. Tá? Então, a máquina virtual é muito importante para o estudo de sistemas operacionais. Manutenção preventiva para sistemas operacionais. Né? O que vem a ser a manutenção preventiva? Né? É um plano que inclui informações detalhadas sobre a manutenção de todos os equipamentos da rede. Então você tem uma rede, por exemplo, de computadores, tem 50 computadores, 100 computadores, e você tem lá uma série de tarefas a serem feitas, tá? E essas tarefas estão documentadas e o técnico vai realizar dentro de uma agenda. Tá? Claro que a prioridade está o quê? Nos equipamentos de missão crítica, que são esses equipamentos que, se parar, é um problema sério. Né? Inclui o quê? Inclui pacotes de serviço, de instalação, várias atualizações, backups de disco e verificação de erros de disco. Porque
essa atenção especial ao disco, né? Num computador, só existem duas coisas mecânicas. Os ventiladores, que a gente também chama de coolers, e os discos rígidos. E esses dispositivos mecânicos, eles têm a tendência de dar defeito antes dos dispositivos eletrônicos. Tá? Então, atenção especial aí aos dispositivos mecânicos. Então, o que vem a ser, quais são os elementos mais importantes de um plano de manutenção preventiva? As atualizações. Atualizar o sistema operacional, atualizar o antivírus e atualizar os softwares. Tá certo? Como é que é feito disso? Como é que é feito isso? Tá? Você pode usar aqui, você tem o próprio Windows Update. Né? Com o Windows Update, você verifica se existem atualizações na internet para o Windows e também para todos os produtos da Microsoft. Tá certo? Já outros softwares, por exemplo, VirtualBox aqui, né? Eu posso verificar, na hora que eu entrei no VirtualBox, ele me avisou que haveria o quê? Uma versão mais nova do VirtualBox, certo? Então, essas atualizações, elas podem ser tanto do sistema operacional quanto dos softwares. Tá? No caso do Microsoft Windows, todos os aplicativos Microsoft podem ser atualizados usando o Windows Update. E os outros aplicativos, as atualizações ou chegam um aviso no aplicativo ou você vai no site e baixa a atualização. Tá? Agendamento de tarefas também pode ser feito lá com tem naquele snap-in do gerenciamento de computadores, existe também a oportunidade de agendamento de tarefas. O agendamento de tarefas é bem interessante para a manutenção preventiva. Por quê? Porque você pode utilizar o agendador para agendar, por exemplo, para fazer uma limpeza de disco uma vez por mês, às 3 horas da manhã, por exemplo. Né? Então, ficando esse agendamento, aí isso facilita, evita a ida do técnico às máquinas. Se as máquinas estiverem ligadas em rede e essa rede for usar o Active Directory, que é o servidor da Microsoft, esse agendamento pode ser feito de forma centralizada. Né? Você no servidor, você configura para ser feito o agendamento em todas as máquinas da rede, e isso acontece. Então, tem várias possibilidades. Por meio da linha de comando, também você pode usar o comando AT para fazer o agendamento. É um comando semelhante ao do Linux. Bom, o ponto de restauração. O que vem a ser um ponto de restauração? Né? O ponto de restauração, ele pode ser manualmente criado ou ele é criado automaticamente toda vez que existe uma atualização importante no Windows ou mesmo a instalação de algum software que faça isso, tá certo? Mas os pontos de restauração, né, especialmente no Windows 8, né, ele é também usar, você pode aqui na tecla Windows, né, buscar. Então, se eu colocar aqui restauração, né, aqui ó, aparece criar ponto de restauração, tá vendo? Automaticamente vai abrir nas propriedades do sistema a questão da restauração do sistema. Então aqui você pode criar um ponto de restauração, tá certo? Ou você pode se recuperar de um ponto de restauração. Então esse ponto de restauração, ele restaura, como o nome diz, alguns arquivos importantes, os drivers e etc. Então é interessante criar um ponto de restauração toda vez que você for fazer uma instalação, uma configuração que
tenha risco de tornar a máquina problemática, tá certo? Então, da mesma forma, se a máquina está funcionando bem, que tal criar um ponto de restauração para poder, se alguma coisa acontecer com a máquina, você poder voltar para aquele ponto de restauração? Tudo isso, então, são boas práticas, tá? O backup, também existe uma ferramenta do backup, em certas versões do Windows, você pode usar também. Essas ferramentas de backup, né? Fazer backup das configurações do PC, né? Então eu posso configurar o backup, né? Tanto o backup online, né? Quanto o backup do disco rígido, né? Backup das configurações como backup dos dados também, certo? E aí, como é que fica a questão do troubleshooting, né? A gente falou até agora sobre manutenção preventiva, mas e se, né, ocorrer um problema? Quais são os problemas comuns que podem acontecer em sistemas operacionais? Relembrando aquele passo a passo que a gente viu nos capítulos anteriores, né? A gente tem a mesma estratégia para a solução de problemas, que é qual? Primeiramente, identificar o problema. Isto pode ser feito pelo técnico ou pode ser feito também com perguntas ao usuário daquele computador. Tá? Podem ser perguntas abertas e perguntas fechadas. Perguntas abertas são aquelas que o usuário descreve a situação. E perguntas fechadas são aquelas que o usuário responde apenas sim ou não. Tá? Ou 2 ou 3 alternativas possíveis para ele responder. Depois de identificar qual é o problema, é estabelecida uma teoria de possíveis causas. Então, baseado na sua experiência como técnico, ou baseado numa base de dados de problemas e soluções, né, você pode estabelecer uma teoria. Provavelmente é isso. O computador não está ligando. Provavelmente ele está fora da tomada. Tá certo? Então, se você tiver uma lista de problemas, se você tiver um site na internet que você busca essa lista de problemas, é interessante, né? Então, tá bom. Então, digamos que o problema seja esse. O computador não liga. Aí você estabelece uma teoria. Será que está desligado da tomada? Ou será que o encaixe da tomada não está bom, né? Aí você vai testar a teoria. Como é que você vai testar a teoria? Você testa para ver se realmente a tomada está, o fio está fora da tomada. Certo? Aí você observa, realmente o fio está fora da tomada. A gente está fazendo um exemplo assim bem simples, né? Mas isso aí funciona também. A mesma lógica funciona para problemas mais complexos. Então você vai, qual a lista de procedimento rápido para poder resolver o problema, né? Então vamos tentar, né? Vou estabelecer um plano de ação para resolver o problema e implementar a solução. Então vamos ligar o fio na tomada, tá certo? E aí você, ligou, tá certo? Ligou, beleza. Então, você vai verificar então a funcionalidade total do sistema. Não apenas se o computador está ligando, mas se tudo que estava funcionando antes continua funcionando. Tá? E implementar medidas preventivas. Então vamos fazer o fio ficar num lugar onde uma pessoa que está varrendo o chão não vá esbarrar naquele fio. Tá certo? E aí você faz a verificação da unidade e implementa medidas preventivas. E o mais importante, depois de tudo resolvido, documentar. Né? Essa documentação é importante para quê? Lembra aquela fase que você tem um estabelecimento de teoria de causas possíveis? Se você tem uma documentação, vai cada vez ficar mais fácil para você fazer isso. Tá? Problemas e soluções comuns em sistemas operacionais, tá certo? Então ele vai abordar agora esta fase aqui, estabelecer uma teoria de causas possíveis. Ele vai dar para a gente uma lista de problemas comuns, tá? No caso do sistema operacional. Por exemplo,
o sistema operacional está travando, o teclado, o mouse não funciona, o sistema operacional não carrega, não é iniciado, o computador exibe um erro do boot manager, tá? O serviço apresenta uma falha quando o computador é inicializado, né? O dispositivo não inicia, ou seja, um determinado dispositivo não inicializa quando o computador é inicializado, por exemplo, uma impressora, ou mesmo uma câmera, né? O computador fica reiniciando sozinho, tá? Sem exibir a área de trabalho, a famosa tela azul, né? O Blue Screen of Death, BSOD. E com isso a gente termina este capítulo, tá? Antes de finalizar a gravação, queria mostrar para vocês, né, uma questão interessante aqui, que é justamente o capítulo 6 aqui. O que o capítulo 6 tem, né? O capítulo 6 é super mega importante fazer os laboratórios do capítulo 6. Esse capítulo 6, configuração e gerenciamento do Windows, o aluno nunca vai aprender se ele não fizer os laboratórios. Isso não é teórico, o capítulo 6 é muito prático. E não faltam roteiros de prática aqui, certo? Tem muitos roteiros de prática. Então o professor pode escolher alguns desses roteiros que julgar mais importantes ou que der na carga horária do curso, tá? Mas o importante é obrigatório o aluno fazer laboratórios com o sistema operacional. E aí a virtualização ajuda nisso aí, né? Ter um sistema, ter o Windows virtualizado ajuda muito a fazer isso, tá? Ok? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Ficamos por aqui. Obrigado. Então essa é a máquina virtualizada, né, do Linux. Então eu tenho um Linux rodando em pleno Windows, em cima do Windows, certo? Esse tipo de virtualização que a gente está visualizando aqui é desse aqui de baixo, onde a gente tem um host, que é o meu Windows, tá? Que é o meu sistema operacional.
a gente está rodando o VirtualBox como um software desse sistema operacional. Esse é o que a gente chama de hypervisor, tá certo? É o meu VirtualBox. E aqui um ou mais sistemas operacionais rodando nesse esquema. Tá? Opcionalmente, eu posso ter o hypervisor rodando diretamente em cima do hardware. Tá? É o que eu fiz nesta máquina virtual do Windows 8 que vocês estão observando aqui. Tá? Essa máquina ela está rodando em cima do VMware ESXi. Tá? E no caso, é essa máquina que está rodando uma máquina externa. Tá? Então tem um servidor aqui, que é um servidor ESXi. Tá? E esse servidor tem essa máquina virtual aqui rodando nela. Tá? E o ESXi é um hypervisor que roda direto no hardware. Então, nesse servidor só tem o ESXi instalado, mais nada. Obviamente, que dá para notar que este esquema aqui de cima é mais eficiente em termos de uso de memória e processador e outros recursos. Por quê? Porque enquanto esse esquema aqui de baixo está dividindo memória e processador com o sistema operacional host, no caso meu Windows 10, este aqui não. Toda a memória e todo o CPU, quer dizer, uma parte pequena da memória e CPU usada no hypervisor, mas também é usada aqui, tá certo? E todo o resto da memória e processamento fica para os sistemas operacionais que eu quero virtualizar, tá certo? Então, é realmente uma opção melhor essa do servidor se a pessoa tiver condição. Agora, essa opção aqui de baixo é muito boa para o estudante, né? Se ele tem um computador com 4 GB de memória ou mais, né, ele já consegue virtualizar, por exemplo, um Linux. Tá? Ele consegue fazer esses tipos de simulações. Tá? Então, a máquina virtual é muito importante para o estudo de sistemas operacionais. Manutenção preventiva para sistemas operacionais. Né? O que vem a ser a manutenção preventiva? Né? É um plano que inclui informações detalhadas sobre a manutenção de todos os equipamentos da rede. Então, você tem uma rede, por exemplo, de computadores, tem 50 computadores, 100 computadores, e você tem lá uma série de tarefas a serem feitas, tá? E essas tarefas estão documentadas e o técnico vai realizar dentro de uma agenda. Tá? Claro que a prioridade está o quê? Nos equipamentos de missão crítica, que são esses equipamentos que, se parar, é um problema sério. Né? Inclui o quê? Inclui pacotes de serviço, de instalação, várias atualizações, backups de disco e verificação de erros de disco. Por que essa atenção especial ao disco? Né? Num computador, só existem duas coisas mecânicas. Os ventiladores, que a gente também chama de coolers, e os discos rígidos. E esses dispositivos mecânicos, eles têm a tendência de dar defeito antes dos dispositivos eletrônicos. Tá? Então, atenção especial aí aos dispositivos mecânicos. Então, o que vem a ser, quais são os elementos mais importantes de um plano de manutenção preventiva? As atualizações. Atualizar o sistema operacional, atualizar o antivírus e atualizar os softwares. Certo? Como é que é feito disso? Como é que é feito isso? Tá? Você pode usar aqui, você tem o próprio Windows Update. Né? Com o Windows Update, você verifica se existem atualizações na internet para o Windows e também para todos os produtos da Microsoft. Tá certo? Já outros softwares, por exemplo, VirtualBox aqui, né? Eu posso verificar, na hora que eu entrei no VirtualBox, ele me avisou que haveria o quê? Uma versão mais nova do VirtualBox, certo? Então, essas atualizações,
elas podem ser tanto do sistema operacional quanto dos softwares. Tá? No caso do Microsoft Windows, todos os aplicativos Microsoft podem ser atualizados usando o Windows Update, e os outros aplicativos, as atualizações ou chegam um aviso no aplicativo, ou você vai no site e baixa a atualização. Tá? Agendamento de tarefas também pode ser feito lá com naquele snap-in do gerenciamento de computadores. Existe também a oportunidade de agendamento de tarefas. O agendamento de tarefas é bem interessante para a manutenção preventiva. Por quê? Porque você pode utilizar o agendador para agendar, por exemplo, para fazer uma limpeza de disco uma vez por mês, às 3 horas da manhã, por exemplo. Né? Então, ficando esse agendamento, aí isso facilita, evita a ida do técnico às máquinas. Se as máquinas estiverem ligadas em rede e essa rede for usar o Active Directory, que é o servidor da Microsoft, esse agendamento pode ser feito de forma centralizada. Né? Você no servidor, você configura para ser feito o agendamento em todas as máquinas da rede, e isso acontece. Então, tem várias possibilidades. Por meio da linha de comando, também você pode usar o comando AT para fazer o agendamento. É um comando semelhante ao do Linux. Bom, o ponto de restauração. O que vem a ser um ponto de restauração? Né? O ponto de restauração ele pode ser manualmente criado ou ele é criado automaticamente toda vez que existe uma atualização importante no Windows ou mesmo a instalação de algum software que faça isso, tá certo? Mas os pontos de restauração, né, especialmente no Windows 8, né, ele é também usar, você pode aqui na tecla Windows, né, buscar. Então, se eu colocar aqui restauração, né, aqui ó, aparece criar ponto de restauração, tá vendo? Automaticamente vai abrir nas propriedades do sistema a questão da restauração do sistema. Então aqui você pode criar um ponto de restauração, tá certo? Ou você pode se recuperar de um ponto de restauração. Então esse ponto de restauração, ele restaura, como o nome diz, alguns arquivos importantes, os drivers e etc. Então é interessante criar um ponto de restauração toda vez que você for fazer uma instalação, uma configuração que tenha risco de tornar a máquina problemática, tá certo? Então, da mesma forma, se a máquina está funcionando bem, que tal criar um ponto de restauração para poder, se alguma coisa acontecer com a máquina, você poder voltar para aquele ponto de restauração? Tudo isso, então, são boas práticas, tá? O backup, também existe uma ferramenta do backup, em certas versões do Windows, você pode usar também. Essas ferramentas de backup, né? Por exemplo, fazer backup das configurações do PC. Né? Então eu posso configurar o backup, né? Tanto o backup online, né? Quanto o backup do disco rígido. Né? Backup das configurações, como backup dos dados também. Certo? E aí, como é que fica a questão do troubleshooting? Né? A gente falou até agora sobre manutenção preventiva, mas e se, né, ocorrer um problema? Quais são os problemas comuns que podem acontecer em sistemas operacionais? Relembrando aquele passo a passo que a gente viu nos capítulos anteriores, né? A gente tem a mesma estratégia para a solução de problemas, que é qual? Primeiramente, identificar o problema. Isto pode ser feito pelo técnico ou pode ser feito também com perguntas ao usuário daquele computador. Tá?
podem ser perguntas abertas e perguntas fechadas. Perguntas abertas são aquelas que o usuário descreve a situação. E perguntas fechadas são aquelas que o usuário responde apenas sim ou não. Tá? Ou 2 ou 3 alternativas possíveis para ele responder. Depois de identificar qual é o problema, é estabelecida uma teoria de possíveis causas. Então, baseado na sua experiência como técnico ou baseado numa base de dados de problemas e soluções, né, você pode estabelecer uma teoria. Provavelmente é isso. O computador não está ligando. Provavelmente ele está fora da tomada. Tá certo? Então, se você tiver uma lista de problemas, se você tiver um site na internet que você busca essa lista de problemas, é interessante, né? Então, tá bom. Então, digamos que o problema seja esse. O computador não liga. Aí você estabelece uma teoria. Será que está desligado da tomada? Ou será que o encaixe da tomada não está bom, né? Aí você vai testar a teoria. Como é que você vai testar a teoria? Você testa para ver se realmente a tomada está, o fio está fora da tomada. Certo? Aí você observa, realmente o fio está fora da tomada. A gente está fazendo um exemplo assim bem simples, né? Mas isso aí funciona também. A mesma lógica funciona para problemas mais complexos. Então você vai, qual a lista de procedimento rápido para poder resolver o problema, né? Então vamos tentar, né? Vamos estabelecer um plano de ação para resolver o problema e implementar a solução. Então vamos ligar o fio na tomada, tá certo? E aí você, ligou, tá certo? Ligou, beleza. Então, você vai verificar então a funcionalidade total do sistema. Não apenas se o computador está ligando, mas se tudo que estava funcionando antes continua funcionando. Tá? E implementar medidas preventivas. Então vamos fazer o fio ficar num lugar onde uma pessoa que está varrendo o chão não vá esbarrar naquele fio. Tá certo? E aí você faz a verificação da funcionalidade e implementa medidas preventivas. E o mais importante, depois de tudo resolvido, documentar. Né? Essa documentação é importante para quê? Lembra aquela fase que você tem um estabelecimento de teoria de causas possíveis? Se você tem uma documentação, vai cada vez ficar mais fácil para você fazer isso. Tá? Problemas e soluções comuns em sistemas operacionais, tá certo? Então ele vai abordar agora esta fase aqui, estabelecer uma teoria de causas possíveis. Ele vai dar para a gente uma lista de problemas comuns, tá? No caso do sistema operacional. Por exemplo, o sistema operacional está travando, o teclado, o mouse não funciona, o sistema operacional não carrega, não é iniciado, o computador exibe um erro do boot manager, tá? O serviço apresenta uma falha quando o computador é inicializado, né? O dispositivo não inicia, ou seja, um determinado dispositivo não inicializa quando o computador é inicializado, por exemplo, uma impressora, ou mesmo uma câmera, né? O computador fica reiniciando sozinho, tá? Sem exibir a área de trabalho, a famosa tela azul, né? O Blue Screen of Death, BSOD. E com isso a gente termina este capítulo. Tá? Antes de finalizar a gravação, queria mostrar para vocês, né, uma questão interessante aqui, que é justamente o capítulo 6 aqui. O que o capítulo 6 tem, né? O capítulo 6 é super mega importante fazer os laboratórios do capítulo 6. Esse capítulo 6, configuração e gerenciamento do Windows, o aluno nunca vai aprender se ele não fizer os laboratórios. Isso não é teórico, o capítulo 6 é muito prático. E não faltam roteiros de prática aqui, certo? Tem muitos roteiros de prática. Então o professor pode escolher
alguns desses roteiros que julgar mais importantes ou que der na carga horária do curso, tá? Mas o importante é obrigatório o aluno fazer laboratórios com o sistema operacional. E aí a virtualização ajuda nisso aí, né? Ter um sistema, ter o Windows virtualizado ajuda muito a fazer isso, tá? Ok? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Ficamos por aqui. Obrigado.